As 5 coisas que eu faria se eu estivesse começando na estética hoje. E a sexta é um bônus. Tópico 1. Primeira coisa que eu faria se eu estivesse começando na estética hoje, em 2025, eu faria uma campanha de indicação entre os meus amigos e familiares. Ou seja, tentaria dar algum benefício ou algum desconto para algum familiar ou para algum amigo que me indicasse uma outra pessoa. Isso é muito bom porque a gente amplia a nossa rede de contatos. E por que eu faria isso hoje? Porque na realidade, logo que a gente termina a especialização em estética ou sei lá, em cosmetologia, alguma coisa assim, normalmente as pessoas do nosso meio, do nosso convívio social, elas não nos veem como uma autoridade no assunto. E isso vai sendo construído dia após dia. Então, para que a gente consiga ganhar uma audiência e ganhar notoriedade e também autoridade na área, é muito importante que a gente consiga desenvolver bons trabalhos. E isso vai acontecer com essa ampliação de rede de contatos. Então, eu faria isso. Tópico 2. Qual seria o meu segundo tópico? Eu separaria o meu dinheiro que eu ganho nesse segundo trabalho, né? Lembrando que a gente está começando na área da estética, então normalmente as pessoas que estão começando na área da estética, elas têm um trabalho principal e elas iniciam na estética como um trabalho paralelo, e eu separaria meu dinheiro da estética do meu dinheiro convencional. Por quê? Esse é um erro muito comum entre a maioria das pessoas. Eu cometi esse erro, muitos colegas que eu conheço cometem esse erro logo no início. Por quê? Porque a gente não tem um CNPJ, a gente não tem uma empresa aberta. Então é muito comum aquele dinheiro cair na nossa conta. E aí mistura com as despesas pessoais e tudo mais. Então, quais são as dicas que eu te dou? Hoje a gente tem uma série de recursos aí, uma série de bancos digitais. Uma seria: abra uma nova conta em um novo banco digital que não tem custo, aí, sei lá, no Nubank, no PicPay, no C6, enfim, e comece a acreditar esse dinheiro nessa conta. Outra opção é, se você não quer abrir uma conta, tem aquelas opções de caixinhas, né, que você consegue colocar o dinheiro guardado em algum setor lá dentro da tua conta, em um local escondidinho, para que quando você precise dele, você consiga acioná-lo, certo? E a gente vai para nossa terceira dica. Eu faria todos os cursos possíveis que eu conseguisse. Na realidade, eu fiquei um pouco restrita com essa questão dos cursos, porque eu tinha uma restrição de tempo, né? A maioria dos cursos às vezes é de final de semana, enfim, e às vezes eu já estava atendendo, enfim, e também, por mais que a gente queira fazer, também tem uma questão de investimento, mas eu confesso que eu tive a oportunidade de fazer alguns outros cursos e acabei, naquele dado momento, não fazendo, e acabei fazendo depois, mas eu faria todos os cursos, né? E consumiria todos os cursos depois e tentaria aplicar, porque se a gente faz um curso, é muito importante que a gente tente aplicar. E esse é um erro muito comum. A gente acaba comprando os cursos, fazendo cursos e a gente acaba não aplicando. Então é muito importante que você faça e aplique. E vamos para o nosso quarto tópico. Nosso quarto tópico eu abri uma clínica, né, sozinha, na minha cidade, esse foi o meu caso, e eu acabei fazendo o quê? Uma festa de inauguração. Sim, me julguem, eu fiz uma festa de inauguração. Porque eu achava que fazia todo sentido na época. Ora, as pessoas precisam me conhecer, eu vou fazer um coquetel de inauguração. Porque também eu estava numa cidade em que eu não era muito conhecida, então ali no momento foi a melhor opção que eu enxerguei para poder divulgar, né, me divulgar na região. Foi interessante, foi bacana, foi um momento memorável, mas eu acho que hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria isso. E eu também direcionaria isso para os meus alunos, para os meus mentorados, para fazer de uma forma diferente. Depositar esse dinheiro em outras estratégias para fazer com que ele se multiplique. Eu acho que seria uma estratégia muito mais assertiva do que fazer uma festa
de inauguração, coquetel de inauguração, até porque onerou a empresa, teve uma questão de desperdício também, então isso eu não faria hoje. Então, se você tem essa ideia na cabeça, olha, eu vou divulgar, porque tente colocar uma estratégia junto. Isso no momento lá, logo quando eu inaugurei, alguns anos atrás, eu não pensei nisso, eu não achava que isso era muito necessário para o momento, e hoje eu faria completamente diferente. Então fica essa dica aí. E quinto tópico é o que? Eu faria uma coisa que eu acabei fazendo, mas eu não necessariamente eu consegui isso de imediato, eu acabei conseguindo depois, até por conta da localidade, teve uma série de questões, mas isso é uma coisa muito recomendável. É se associar com um colega de profissão ou um colega que tenha habilidades distintas das suas. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: pode ser um profissional da própria área da estética ou da área da saúde, ou alguém da área do administrativo, certo? Porque ela vai também te associar, vai somar com você. No momento, quando eu inaugurei, um amigo que é bancário, ele se ofereceu para ser meu sócio e eu não quis. Mas eu tinha os meus motivos ali no momento, enfim, para mim não fazia muito sentido naquela data. Mas é muito interessante a gente ter a visão de um outro profissional, certo? Do nosso negócio. E nem sempre a gente tem, nem sempre a gente tem alguém de confiança também para fazer isso. Então, essa seria a minha quinta dica, que é sempre bom a gente somar habilidades. André, eu não tenho. Então tá, então você pode somar, se você gosta mais de fazer procedimentos faciais, se associe com uma pessoa que goste de fazer corporal, ou se associe com uma nutricionista, ou com um fisioterapeuta. Alguém para dividir, para compartilhar é sempre muito bom, certo? E que tenha o mesmo propósito, que tenha a mesma visão que você, isso é muito importante, tá? E vamos para a nossa sexta dica. E qual que é a nossa sexta dica? É sobre mentalidade. Sim, você pode falar, nossa, que papinho de mentalidade. Não, calma. Por quê? A área da estética, a área da beleza é uma área de luxo, né? É uma área que alguns consideram como o quê? Como supérfluo. Então, é muito importante que você desbloqueie essa questão de mentalidade, de que o seu serviço ele é importante para as pessoas e que você precisa cobrar o necessário que for para oferecer o serviço para os seus clientes. Mas assim, o que você está querendo dizer quando você fala cobrar o que for necessário? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ter propriedade para fazer ali a sua cobrança, a sua precificação. Eu não estou falando para você cobrar de maneira exorbitante, tá? Até porque se você está começando na área da estética, não faz muito sentido a gente cobrar valores que não se enquadram ali para o repertório do momento. É importante até que você crie, um termo que a gente acaba utilizando bastante, tenha a época certa de carregar o balde. E quando a gente está começando, no meu ponto de vista, a gente tem que aprender a carregar balde. Porque se você quer desenvolver uma empresa sólida e uma empresa bem estruturada, você precisa conhecer todas as facetas ali do seu consultório, certo? Então, é importante que você tenha noção dessa questão de precificação e também do quanto é cobrado pelo um serviço semelhante ao seu na sua região, tá? Então, quando eu falo dessa questão de mentalidade, a gente ter propriedade de que o nosso serviço é importante, de que lidar com a beleza e com a autoestima das pessoas é importante e que que realmente isso tem um preço, isso tem um custo e que esse valor deve ser cobrado, né? E a gente ter essa sensação de que a gente está fazendo isso da maneira correta, da maneira certa, precificando de uma maneira justa ali, de acordo com o nosso trabalho, certo? E essa seria a sexta dica. Bom, se você gostou desse conteúdo,
Vem, se inscreve no nosso canal, a gente vai ter muitos mais conteúdos assim pra você que tá iniciando na área da estética ou pra você que já tá na área da estética e na área da saúde e quer aprimorar seus conhecimentos. Eu já tô ficando sem voz e esse vídeo se encerra por aqui. Beijo!